Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 731 O Supremo Oficial do Grande Céu. Ao entrar no planeta Onshan, todos os danos causados pela batalha parecem ter sido restaurados. Os poderes excepcionais do Rei do Universo simplesmente reverteram todos os danos. Depois que os Dark Angels que entraram sorrateiramente no Universo 7 foram derrotados, e especialmente vendo Zeno viajar pelos universos pessoalmente, Shiaya estava convencido de que a crise passaria em breve. A única coisa com que se preocupar é se Zenon se divertiu plenamente. Na frente de Whis, ele tirou as duas garrafas com os Dark Angels selados. O vidro colorido parecia muito transparente. O que fazer com os Dark Angels lá dentro? Shiaya perguntou. Os olhos de Whis se concentraram na garrafa. Ele não esperava que Shiaya realmente pegasse dois Dark Angels, o que nem ele poderia fazer. Depois de pensar um pouco, ele disse, fique com eles por enquanto. Depois que esta crise acabar, o grande sacerdote Sama certamente convocará todos para recompensá-los de acordo com suas contribuições. Você pode tirá-los então. Shiaya assentiu e guardou as garrafas lacradas. Pode-se dizer que a crise acabou. Enquanto o grande sacerdote vencer, o plano do Dark Angel falhará. Após a batalha, os Dark Angels também sofrerão ferimentos graves e não poderão pular por muito tempo. Agora que ele pensou sobre isso, Shiaya ainda estava um pouco assustado. Se ele não tivesse coincidentemente descoberto o plano do Dark Angel e estivesse em posição antes do tempo, e se ele realmente esperasse que o plano da outra parte fosse implementado antes de descobri-lo, eles teriam entrado em pânico, o que poderia ter permitido que seu plano parasse. Ter sucesso. Então, naquela época, teria sido muito desvantajoso para ele. Felizmente, aprendemos sobre o plano deles com antecedência. Sim, esta crise veio muito de repente. A supervisão dos Dark Angels também deve ser reforçada. Não podemos permitir que eles criem o caos novamente. A voz de Whis ficou séria. Neste momento, a região central do multiverso. O grande sacerdote mal conseguiu se defender do ataque combinado de Lancius e Badeis, e logo seu corpo ficou coberto de ferimentos. Agite, agite, agite. Sombras borradas continuam piscando, evitando os ataques da lei. O espaço foi aniquilado e parecia que era o fim do mundo. Os ataques violentos atingiram o grande sacerdote e ele jorrou um bocado de sangue. O rosto do grande sacerdote ficou pálido e a auréola atrás de seu corpo diminuiu bastante. Lancius, vamos acabar com ele juntos, então haverá uma força principal a menos do lado de Zenon. Badeis disse sinistramente. Ele sabia que seu plano havia falhado. Mas com base em seu contato anterior com Zenon, ele percebeu que Zenon não é uma pessoa com pensamentos próprios. Enquanto o grande sacerdote for eliminado, a maior parte da força do sistema Zenon basicamente desmoronará. Lancius, é claro, entendeu o que Badeis quis dizer. Esta operação falhou, mas eles poderiam planejar a próxima, desde que se livrassem do grande sacerdote. Com os olhos brilhando de crueldade, Lancius e Badeis uniram forças para atacar, preparando-se para acabar completamente com a existência do grande sacerdote. O grande sacerdote tinha uma expressão amarga no rosto, mas ainda persistia persistentemente. Enfrentando os ataques poderosos de Lancius e Badeis, os ferimentos do grande sacerdote agravaram-se. Seu rosto parecia mortalmente pálido e a energia dentro de seu corpo estava secando. Só então, uma violenta tempestade surgiu na região central, e o caos espaço-temporal se espalhou da região central do multiverso para todas as direções. Raios de luz brilhante separaram a energia caótica e uma passagem apareceu não muito longe do grande sacerdote. Logo, uma figura vestida de verde saiu do corredor, cabelos verdes flutuantes e olhos divinos frios como uma orquídea. Foi surpreendentemente o oficial do grande céu que chegou do reino do tempo. Vendo a pessoa que apareceu, o grande sacerdote deu um suspiro de alívio. Mas Lancius e Badeis não tiveram tempo de apreciar a sua beleza. Depois que viram a pessoa, seus corpos tremeram e seus olhos explodiram, ficando histéricos. Oficial do grande céu. Com certeza, a razão pela qual esta operação vazou foi porque o time Helm interveio. Eles ficaram com raiva e um pouco aterrorizados ao mesmo tempo. Se o Great Heaven Official estiver aqui, será que o time Helm pretende atacá-los? Lancius e Badeis tinham traços de medo em relação ao Reino do Tempo, que existe desde tempos imemoriais. Vossa Excelência Oficial do Grande Céu. O grande sacerdote gritou suavemente. Assentindo levemente, o cabelo verde da oficial do grande céu esvoaçava na tempestade, seus profundos olhos verdes escuros brilhando com ondulações. Com sua carranca e sorriso, até o espaço-tempo tremia. Esse é o efeito da expressão máxima do poder. Um olhar e um olhar são suficientes para fazer o mundo tremer. Comparado ao grande sacerdote e ao arcanjo das trevas, o oficial do grande céu, que viveu por incontáveis anos, é o verdadeiro auge. Lancius Badeis, já faz muito tempo. No passado, vocês eram deuses de alto nível que mantinham a ordem da época. Ela disse com uma voz fraca, mas soava de outro mundo. Vossa Excelência Oficial do Grande Céu, você realmente quer intervir nos assuntos aqui? Lancius suportou a raiva, seus olhos estavam cheios de maldade enquanto ele olhava fixamente. Ele havia trabalhado com o Great Heaven Official na era anterior e conhecia a lacuna entre ele e o Great Heaven Official. Então, ele estava preocupado que ela ficasse contra ele. Mas ele obviamente ficaria desapontado. O oficial do Grande Céu olhou para ele com indiferença e disse friamente, não é que eu queira intervir, mas suas ações perturbaram a ordem do espaço-tempo. Escusado será dizer que todos vocês conhecem as consequências do colapso de uma era e isso só tornará as coisas muito difíceis para o Reino do Tempo. Vossa Excelência Oficial do Grande Céu, Lancius ainda não desistiu. Badeis disse com raiva, por que nos preocupar com esta mulher? Deveríamos matar rapidamente o grande sacerdote.
Agora que nosso plano chegou a este ponto, não podemos recuar. Badei sabia que o Great Heaven Official era muito forte, mas ele acordou com tanta dificuldade depois de dormir por tantas eras que é impossível para ele desistir facilmente. Então, antes de esperar a resposta de Lancius, ele correu sozinho em direção ao grande sacerdote. Seu corpo era como um fantasma, atravessando camadas de barreiras antes de aparecer instantaneamente no topo da cabeça do grande sacerdote. Ele então formou uma lâmina de energia e a cortou. Bufando infeliz. A graciosa figura do Great Heaven Official apareceu de repente na frente dele e seus lindos dedos brancos a bloquearam. No momento em que ela tocou levemente, a lâmina de energia tornou-se instantaneamente intangível. Então ela se virou ligeiramente e estendeu a palma da mão para frente e com um som de PFF, sangue jorrou da boca de Badeis. Badeis parecia chocado e cheio de descrença. Na verdade, fiquei tão ferido que nem Zeno conseguiu me machucar tanto com apenas um golpe. Você não está no reino divino. Lancius e o grande sacerdote ficaram chocados ao ver a determinação e velocidade com que o oficial do grande céu agiu, especialmente Lancius, cujo coração tremia. Ouvindo Badeis gritar que o oficial do grande céu não está no reino divino, todos ficaram pasmos. Se o oficial do grande céu não estiver no reino divino, então o que poderia ser? Acima do 5º nível do reino divino. Rei. Lancius sentiu amargura no coração, achando isso um pouco difícil de aceitar. Acima do 5º nível do reino divino está o rei de uma era, e ao contrário de Zeno do multiverso, que só sabe como destruir de forma imprudente, a oficial do grande céu é obviamente um rei muito maduro, já que ela poderia facilmente ferir Badeis gravemente, o que era impossível até mesmo para ele. Zenão. Os lindos olhos do Great Heaven Official encararam Badeis, concordando tacitamente. Na verdade, ela está ao lado do time King desde que o time King criou o time Helm, e até testemunhou a transcendência do deus dragão Zalama. Inúmeras eras passaram uma por uma, então como sua força poderia estagnar? Até a própria time King brincou sobre deixar o oficial do grande céu assumir o controle do time Helm, o que é impossível sem uma força poderosa. Capítulo 732 Apagamento do espaço-tempo. Nesse momento, os olhos do grande sacerdote estavam cheios de surpresa, enquanto Lancius e Badeis pareciam desanimados, como folhas cobertas pela geada do outono, com os olhos demonstrando consternação. Escapar. Eles não tinham mais intenção de ficar, mas foi inútil. O oficial do grande céu não pretendia deixá-los fugir para o mundo mortal. Ela acenou com o braço e suas mangas verdes balançaram enquanto poderes resplandecentes criavam a luz colorida das estrelas que então flutuava por todo o céu. Cada partícula de luz brilhante das estrelas continha grande poder. Neste momento, o 5º nível do reino divino era como uma criança na frente dela. O tempo voou para trás, trocando os anos. Lancius e Badeis estavam claramente fugindo da região central, mas após a distorção do espaço-tempo, longe e perto, na frente e atrás, para cima e para baixo, todas as leis mudaram e eles não conseguiram escapar do bloqueio do oficial do grande céu. Depois de tentar várias vezes, tudo terminou em fracasso e o desespero apareceu nos rostos de Lancius e Badeis. Como se pronunciasse um julgamento, os lábios do oficial do grande céu se separaram e uma voz fria como um pesadelo ressoou nos ouvidos de Lancius e Badeis. Disruptor do espaço-tempo, Arcanjo Negro Lancius Graus Pecado Original e Arcanjo Negro Badeis, em nome do reino do tempo oficial do grande céu, eu condeno vocês dois à morte. Apagar espaço-tempo. Raios de luz deslumbrantes cintilaram, divinos e irresistíveis. Lancius e Badeis lutaram freneticamente, gritando histericamente, mas o oficial do grande céu ignorou e então, sob seus olhos desesperados, seus corpos viraram pó pouco a pouco. Depois de um tempo, Lancius e Badeis desapareceram completamente do espaço-tempo, assim como a habilidade Extinção concedida a Xiaia pelo Rei do Tempo. Uma vez ativado o apagamento do espaço-tempo, seu passado e presente serão eliminados juntos. Não só isso, mas Lancius, que ainda está selado em outros universos paralelos, também será apagado junto. Depois de fazer tudo isso, a região central do multiverso recuperou a calma, como se nada tivesse acontecido. O grande sacerdote olhou para o local onde Lancius e Badeis desapareceram com uma expressão complicada, virou-se e curvou-se para o oficial do grande céu. Obrigado por ter vindo ajudar, excelência oficial do grande céu. Não, eu deveria chamá-lo de Deus Supremo Sama. Qualquer especialista que tenha ultrapassado o reino dos deuses é suficiente para ser chamado de Deus Supremo por ele. Ele não conhecia a força da oficial do grande céu antes, mas agora que sabe, o grande sacerdote não poderia tratá-la como alguém do mesmo nível. Não há necessidade de ser tão formal. Great Heaven Official respondeu calmamente com um sorriso. Nesse momento, seus olhos profundos perfuraram um vazio e, como se ela tivesse visto algo interessante, sua mão esguia e branca avançou e perfurou o espaço. Universo 7, acima do planeta Ciano. Eve estava observando furtivamente a batalha na região central do multiverso. Ela já estava atordoada quando o oficial do grande céu do reino do tempo apareceu, mas ela ainda não pôde deixar de espionar. De repente, ela viu o oficial do grande céu estender o braço para o vazio, e Eve imediatamente teve uma sensação sinistra em seu coração. Rachadura. Um lindo braço branco perfurou o espaço e apareceu na frente dela, e então a pegou, independentemente de sua luta. Vá, deixe-me ir. Eve estava se sentindo arrependida. Se ela soubesse antes, não teria usado sua habilidade de espaço-tempo para espionar. Agora que ela caiu nas mãos do oficial do grande céu, não há como ela escapar. Vendo o oficial do grande céu trazendo uma menina de 4 ou 5 anos, o grande sacerdote perguntou surpreso, Deus Supremo Sama, isto é, um controlador de espaço-tempo do Universo 7. Um sujeito chamado Tova em sua vida anterior. Oficial do grande céu disse gentilmente. Tova já está morta e usou alguns meios especiais, mas o destino dessa menina não teve relação com Tova. Seu.
O grande sacerdote ficou atordoado. Ele tinha ouvido falar desse nome, a mulher que matou Demigra com um truque. Ele olhou para a pequena Loli de olhos roxos envolta em uma jaqueta forrada de vermelho, e havia de fato um pouco da sombra de Tova nela. Mas agora ela caiu nas mãos do oficial do grande céu, e o que acontecerá com ela a seguir, ele não se importa. Deus Supremo Sama, se não houver mais nada, eu irei embora. O grande sacerdote pediu licença ao oficial do grande céu, por causa das ações do Dark Angel, os 12 universos do multiverso foram feridos em vários graus, e agora ele precisa voltar correndo para discutir com Zeno-sama como organizar o próximo assunto e os restantes. Dark Angels também precisa ser eliminado o mais rápido possível. O oficial do grande céu assentiu levemente e saiu diante do grande sacerdote. Vendo isso, o grande sacerdote ficou atordoado por um momento, depois suspirou e voltou ao palácio de Zenão. Neste momento, Zenão e seus 2 guarda-costas ainda não haviam retornado. Eles ainda deveriam estar limpando Dark Angels nos universos abaixo. Cerca de 10 minutos depois, em meio a uma luz dourada brilhante, Zenão voltou feliz. Ao ver o grande sacerdote, ele gritou com entusiasmo. Ei, era tão interessante lá embaixo. Apaguei 3, 5, muitos e muitos anjos maus. Ainda quero jogar mais. O grande sacerdote sorriu ao observar Zenão contar nos dedos com incerteza, acenou com a cabeça para os 2 guarda-costas e conduziu Zenão para se sentar no trono alto. Zeno-sama, a crise do anjo negro acabou. Em seguida devemos organizar o cerco e a supressão dos anjos negros que escaparam, bem como recompensar aqueles que tiveram um bom desempenho nesta crise. O grande sacerdote curvou-se respeitosamente e relatou a situação do multiverso. Então convoque-os. Por favor, espere, Zeno-sama. O grande sacerdote levantou-se, tirou o cetro e começou a contatar os anjos abaixo. Shiaya, o grande sacerdote Sama entrou em contato conosco. Parece que a crise no multiverso acabou. Vendo seu cetro brilhar 2 vezes, Whis, que estava no planeta Ongshan, conectou-se e recebeu a ordem do grande sacerdote. Ao lado dele, Kuzu também recebeu o mesmo pedido. Shiaya sorriu e acenou com a cabeça, sua expressão muito relaxada. Então uma vasta força desceu e reapareceu no palácio de Zenão. Os 2 lados em frente ao salão do palácio de Zenão foram divididos em 2 fileiras. Todos os anjos estavam presentes e ainda havia apenas 9 deuses da destruição da última vez, e além dos deuses da destruição, o Supremo Cais dos 9 universos também veio. Tapion do universo 10 veio ao palácio de Zeno pela primeira vez, então quando viu tantos deuses da destruição, cada um com aparência estranha e Supremo Cais, ele ficou um pouco nervoso. Shiaya, que lugar é esse e por que existem tantos deuses aqui? Eles são todos Supremos Cais e deuses da destruição? Tapion perguntou a Shiaya em voz baixa. Sim, este é o palácio de Zeno-sama. O grande sacerdote reuniu todos aqui para anunciar algo. Shiaya explicou em voz baixa. Mulher Sama. O rosto de Tapion ficou pálido e sua voz aumentou um pouco, mas ele imediatamente baixou a voz novamente quando viu os deuses de alto nível, cada um com aparências estranhas ao lado dele. HMPH ignorante. Supremo Kai também é apenas um recém-chegado. O deus da destruição do universo 4, Kitela, zombou. Desde que foi humilhado publicamente por Shiaya, ele e o universo 10 eram como fogo e água. Antes ele não gostava do deus da destruição Berus do universo 7, e agora Shiaya substituiu Berus como o deus mais odiado de Kitela. Capítulo 733 A reunião antes do Palácio de Zenão. Kitela, aqui é o Palácio de Zenão. Não quero brigar com você, mas se você se atrever a falar assim de novo, acredite ou não, vou mudar o deus da destruição do universo 4. Shiaya criticou rudemente deus da destruição Kitela. Após a luta com Dark Angel, um deus da destruição comum não era nada aos seus olhos. O rosto de Kitela alternava entre azul e branco, olhando com raiva para Shiaya, mas ele não respondeu. Como este é o palácio de Zeno e Zeno-sama estava dentro do palácio ao lado dele, ele não ousou continuar a ser indisciplinado. Mas seu ressentimento em relação a Shiaya e também ao universo 10 só ficou mais forte. Quem é aquele jovem? O novo deus da destruição? Supremo Kai do universo 10 também mudou. Hunshi-sama e Govazu estão mortos? O Supremo Kais que não tinha visto Shiaya antes sussurrou. Exceto o Supremo Kai Kuru do universo 4 que estava demonstrando insatisfação, outros Supremos Kais estavam todos muito curiosos. Ele é um personagem e tanto. God of Destruction Shiaya do universo 10 é realmente uma pessoa interessante. O palhaço do universo 11, deus da destruição, Belmont semi-cerrou os olhos e riu. Ele não tem coragem de repreender alguém no palácio de Zeno, e até mesmo ameaçar substituir um deus da destruição. Não importa o quão excêntricos sejam os deuses da destruição, eles devem ser respeitosos diante de Zenão. O monstro marinho deus da destruição Jin do universo 12 rangeu os dentes afiados, seus olhos brilhando com algo indescritível. O relacionamento entre deus da destruição raramente é bom e há mais ou menos algum conflito por causa de assuntos do universo. Vendo o universo 10 e o universo 4 se confrontando, deus da destruição Jin sorriu maliciosamente. Recém-chegado arrogante. A raposa do universo 8, deus da destruição, Likir, disse. Aquele deus da destruição chamado Shiaya tem o direito de ser arrogante. O deus da destruição do universo 5, Arak, era um deus da destruição obcecado por treinamento. Mesmo qual planeta ele precisa destruir, ele irá investigá-lo minuciosamente. Depois de ver o comportamento do atualmente presente deus da destruição e Supremo Kai, seus olhos pousaram em Shiaya. Uau, que homem encantador! A única mulher deusa da destruição, eles exclamou. O monstro peludo deus da destruição Ivan não comentou. Esses deuses da destruição têm seus próprios pensamentos e desejam que outros lutem. Shiaya estava bem ciente de seus pensamentos e curvou os lábios interiormente.
Não muito depois, Zenão apareceu, e todos os deuses da destruição e Supremo Kais imediatamente refrearam sua atitude arrogante e não se atreveram a respirar alto, e se ajoelharam respeitosamente. Bom, todos trabalharam duro desta vez. Zeno disse enquanto estava sentado no trono, então olhou para o grande sacerdote. O grande sacerdote entendeu tacitamente e disse, por causa da turbulência criada pelos anjos negros, cada universo sofreu danos em vários graus, então vou incomodar todos os Supremos Kais para reparar seu universo e eliminar os problemas criados pelos anjos negros o mais rápido possível. E os Supremos Kai dos universos que não vieram, por favor informem seus respectivos anjos. Além disso, é sobre os Dark Angels que fugiram. Com um olhar calmo no rosto, o grande sacerdote virou-se para olhar para todos. Embora os principais culpados tenham sido executados sob os poderosos poderes de Zeno-sama e de um ser supremo, existem poucos anjos negros que escaparam do julgamento de Zeno mesmo. Esses caras estão escondidos nas sombras e podem se tornar um elemento instável a qualquer momento. Então, Zeno-sama decidiu emitir uma ordem de supressão contra esses anjos negros. Portanto, todos os anjos e Deus da destruição precisam acelerar a inspeção, e uma vez encontrados, você deve reportar imediatamente a Zeno-sama e deixá-lo lidar com eles. Sim, grande sacerdote Sama. Descobriremos o paradeiro desses Dark Angels o mais rápido possível. Quer tenham sido sinceros ou não, todos os deuses da destruição abaixo declararam em voz alta, mas eles definitivamente deixarão o trabalho específico para os anjos cuidarem. Além disso, os deuses da destruição que tiveram um excelente desempenho durante esta crise serão recompensados. O grande sacerdote anunciou com um sorriso, olhando para Xiaya com uma expressão gentil. O universo 10 teve um desempenho excelente durante esta crise. Especialmente o deus da destruição Xiaya realizou grandes conquistas ao relatar sobre os anjos negros e evitou a crise do multiverso a tempo. Então, ele será generosamente recompensado. O deus da destruição Xiaya do universo 10, Enjokuzu e Supremo Kai Tapion, deem um passo à frente. Ao ouvir suas palavras, os três deram alguns passos em direção ao centro do salão principal. O grande sacerdote olhou para todos com um sorriso e solenemente tirou um pergaminho. O deus da destruição Xiaya do universo 10 realizou uma grande conquista ao prevenir a crise do multiverso e merece ser recompensado. Mas considerando que o deus da destruição Xiaya já tem o universo 10 autoridade de retorno ao caos, então com consentimento de Zeno-sama, ele receberá uma porção extra de energia de destruição. Deus da destruição Xiaya, receba a energia da destruição. Depois que ele anunciou isso, uma energia de destruição de cor roxa clara caiu do céu e submergiu no corpo de Xiaya na frente dos olhos de todos. Mantendo 2 porções de energia de destruição em seu corpo, o atributo de destruição tornou-se ainda mais poderoso. Ei, o que está acontecendo? O que significa que Xiaya tem a autoridade do universo 10 para retornar ao caos? Uma porção completa de energia de destruição, essa recompensa é demais. Muito de God of Destruction não conseguia ficar parado. Eles não sabem o que significa estar no controle da autoridade do universo e não sabem o que isso implica, mas parece muito sofisticado. Agora que ele obteve uma porção completa da energia da destruição, seu status não superaria imediatamente o dos antigos deuses da destruição? Vi-Semi cerrou os olhos ao ver o olhar surpreso nos rostos dos deuses da destruição. E riu, nossa, você não sabe. Xiaya já fez muitas contribuições antes de se tornar o deus da destruição, então quando ele se tornou o deus da destruição, por algum motivo especial, ele obteve diretamente a autoridade para seguir sua própria vontade e retornar o universo 10 ao caos. Depois de ouvir as palavras de Whis, exceto alguns anjos que sabiam disso, todos os outros, fossem anjos, deuses da destruição ou Supremo Kai, ficaram todos atordoados. Um deus da destruição com autoridade para fazer o universo retornar ao caos. Isso é voltar ao caos e evoluir novamente. Se você não estiver satisfeito com o desenvolvimento do seu universo, você pode deixá-lo desenvolver-se novamente. Embora tenha sido um pouco diferente do apagamento completo de Zeno-sama, também é uma autoridade suprema. Neste momento, os olhos de todos os deuses da destruição olhando para Xiaya ficaram com inveja, especialmente agora que ele obteve outra porção da energia da destruição. 2 porções de energia da destruição, ao usar as habilidades únicas do deus da destruição. Quão forte ele se tornaria? Tão invejoso. Se um deus superar todos os deuses da destruição, nenhum deus da destruição irá gostar, e alguns deuses da destruição já estavam tendo pensamentos ruins em seus corações. Como se pudesse ver que algum deus da destruição não tinha pensamentos puros, Whis disse novamente com indiferença. Além disso, eu também estava presente quando Xiaya se tornou deus da destruição. Então eu sei que a condição pela qual Xiaya se tornou deus da destruição é que ele não assinaria o acordo legal com o Supremo Kai do mesmo nível, o que significa que Xiaya não desaparecerá por causa da morte do Supremo Kai, e é um deus completamente livre. Você está brincando? Isso também é possível? Então ele não seria invulnerável? É realmente invejável. É preciso dizer que o que esses deuses da destruição mais invejam não é o grande poder ou o status nobre, porque eles são facilmente obtidos em seu próprio universo, e seu status entre os deuses está apenas sob Zenão e o grande sacerdote. Além disso, na frente de Zenão e do grande sacerdote, Xiaya não é muito mais nobre do que eles, exceto por ser muito mais poderoso. Então eles só poderiam suportar isso e, no máximo, evitá-lo no futuro. Mas eles nem se atreveram a pensar em cortar a lei de estar vinculado ao Supremo Kai. Para se tornarem o deus da destruição e obterem uma vida longa, o preço que pagaram foi ter uma fraqueza vinda do nada que pode restringi-los. Se Supremo Kai morrer, eles morrerão também. Isso faz sentido se você pensar sobre isso. A força de um deus da destruição já está entre as melhores do universo. Se não houvesse nada que os restringisse, não seriam ainda mais ilegais?
A coisa mais importante do universo é o equilíbrio. Supremo Kai está encarregado da criação e Deus da destruição está encarregado da destruição. Se Supremo Kai morrer, então naturalmente Deus da destruição também morrerá. Esta era quase uma regra rígida antes, mas foi quebrada por Xiaya. Porque todas as coisas boas são levadas por ele. Eles não sabiam que a razão pela qual Xiaya pode quebrar esta regra é, Xiaya é o Deus do tempo do reino do tempo, para ser mais preciso, o Deus que está encarregado de incontáveis universo 7. Para torná-lo o Deus da destruição do universo 10, Zenon definitivamente teve que pagar um pequeno preço. Capítulo 734 Recompensas que deixaram os outros com inveja. Não está bom, agora não tem ninguém que se compare a ele. Mesmo que Jiren se torne o Deus da destruição, será difícil para ele ser seu par. Belmos franziu a testa, ele agora percebe porque Margarita disse a ele que a identidade do Deus da destruição Xiaya não é comum. Como comparar? Em termos de status, todos eles são Deus da destruição, e têm direito absoluto de agir, e não há como dizer quem é superior e quem é inferior. E em termos de força, pode ter havido algum Deus da destruição que poderia confiar em sua antiguidade para desprezar o novo Deus da destruição. Mas depois que Xiaya obteve 2 porções de energia da destruição, quem ousaria subestimá-lo? Belmont sabia que sua força não era mais comparável ao novo Deus da destruição do universo 10. Mesmo que Jiren tenha sucesso como Deus da destruição, as chances de vitória podem não ser grandes. Parece que o universo 10 realmente vai crescer. Por outro lado, ignorando os surpresos deuses da destruição e Supremo Kais, depois de recompensar Xiaya, o grande sacerdote continuou a recompensar as outras 2 pessoas no universo 10. A próxima foi Kuzu, ela também será recompensada por ajudar Deus da destruição Xiaya a adquirir grandes contribuições. O grande sacerdote sorriu ao olhar para Kuzu, que era o mais jovem entre os anjos, e pegou outro pergaminho. Anjo Kuzu do universo 10. HMMMM. Kuzu se ajoelhou. O grande sacerdote anunciou, Anjo Kuzu do universo 10 ajudou Deus da destruição Xiaya a encontrar o plano dos anjos negros e prevenir perdas para o multiverso. Eu concederei a ela 10% de poder divino. Logo após o anúncio, um puro poder divino atravessou o vazio, e Kuzu sorriu e aceitou esse poder com calma. Depois de receber esse poder, o corpo de Kuzu mudou um pouco. Seu corpo, que tinha menos de 1,2 metros de altura, parecia ficar um pouco mais alto, e a auréola em volta do pescoço também brilhava mais intensamente. Kuzu não recebeu tantas recompensas quanto Xiaya, mas ficou muito satisfeita com o aumento de 10% de seu poder. O próximo foi Tapion. Na verdade, ele não contribuiu muito neste assunto, mas quem o pediu para ser o Supremo Kai do Universo 10? Ele também se beneficiou da glória de Xiaya e recebeu 10% de poder divino do grande sacerdote. Houve também Whis que recebeu uma recompensa. Observando uma por umas pessoas sendo recompensadas pelo grande sacerdote diante de seus olhos, os olhos dos deuses da destruição e do Supremo Kais do outro universo ficaram vermelhos. Por que uma coisa tão boa não está acontecendo com eles? Mas eles não ousaram se opor à decisão de Zenon e do grande sacerdote, e só puderam enterrar esse ciúme em seus corações. Ok, este é o fim da parte da recompensa. Deus da destruição que não recebeu nenhuma recompensa deveria trabalhar duro. Contanto que seja benéfico para o desenvolvimento do multiverso, Zeno-sama não será mesquinho com as recompensas. A gentil voz do grande sacerdote ecoou no salão. Todos os deuses só puderam concordar repetidamente. Bem, pessoal, não sejam preguiçosos, encontrem esses Dark Angels o mais rápido possível e não os deixem se esconder por mais tempo. Zeno acenou com as mãos do trono. Os deuses da destruição abaixo tremeram de medo. Parece que Zenon se lembrou desse assunto. Isso não é bom. Se eles não lidassem adequadamente com essas pessoas, poderiam perder a vida. Justamente quando todos os deuses estavam fazendo planos secretamente, Xiaya se levantou e tirou 2 pequenas garrafas com lacres. Zeno-sama, ainda tenho 2 Dark Angels que selei aqui. Ei, você já os encontrou? Zeno perguntou enquanto inclinava a cabeça. Xiaya respondeu. Esses 2 são os que invadiram o universo 10, e aproveitei a oportunidade para selá-los na pequena garrafa. Rápido, traga para mim, eu quero ver. Zeno balançou as pernas como uma criança. Vendo isso, os guarda-costas de ambos os lados de Zeno de repente se transformaram em um flash e desapareceram antes de reaparecerem na frente de Xiaya. Xiaya ficou surpreso e entregou as garrafas lacradas aos guarda-costas, que chegaram nas mãos de Zeno. Pegando as garrafas, ele olhou para elas por um momento e teve vontade de rasgar o selo. Nesse momento, o grande sacerdote veio dar uma olhada na garrafa de jade branca. Ele bateu levemente no cetro e já conhecia a situação lá dentro. Os anjos negros estão realmente selados por dentro. Parece que esta contribuição também é do universo 10. Então vou anotar esta contribuição por enquanto e ela pode ser resgatada em uma oportunidade adequada. O que você acha, Zeno-sama? Então vamos fazer isso. Atualmente a mente de Zenon estava apenas na garrafa de jade em sua mão. O grande sacerdote olhou profundamente para Xiaya e anunciou em voz alta. Zeno-sama está muito satisfeito com a notável contribuição do universo 10. O que está acontecendo? O universo 10 fez outra contribuição? Ele realmente capturou Dark Angels. Todos revelaram uma expressão chocada. Como o universo 10 fez isso? A disparidade não está ficando cada vez maior? Sussurros ecoaram entre os deuses. Nesse momento eles nem tiveram coragem de sentir ciúmes.
Eles apenas sentiram que os céus eram injustos. Todas as coisas boas foram tiradas pelo universo 10. O grande sacerdote não acabou de dizer que esta contribuição será anotada e poderá ser resgatada quando surgir uma oportunidade adequada? Qual é a oportunidade adequada? É claro que é o momento em que o universo será destruído. As palavras do grande sacerdote equivalem a prometer uma chance de evitar ser apagado por Zeno-sama. Enquanto os outros universos ainda têm uma grande faca pendurada sobre suas cabeças que pode cortar a qualquer momento, o universo 10 já pode comemorar sem restrições. Isso foi ainda mais tentador do que uma simples recompensa. Bastardo, bastardo, todas as coisas boas foram tiradas pelo universo 10. O rato amarelo, deus da destruição, tem uma expressão sombria no rosto. Quanto mais feliz o universo 10 está, mais ansioso seu coração fica. O deus da destruição do universo 5, Arak, abriu e fechou a boca e perguntou ao anjo ao lado dele. Ele pode até capturar um anjo negro. Aquele Shiaya é tão poderoso? É difícil dizer. Deve ser algum tipo de habilidade estranha. Mas ser capaz de selar 2 Dark Angels ao mesmo tempo mostra que a força de Shiaya-sama é extraordinária. E mesmo que Kuzu ajudasse, seria muito difícil. Angel Kukatail do universo 5 balançou a cabeça e disse: se for só selar um não tem problema, mas é difícil selar 2 ao mesmo tempo, o que é muito difícil. Como anjo, Kukatail sabia muito mais sobre a força de um Dark Angel. Se eles quisessem fugir de todo o coração, seria impossível capturar os 2 anjos negros ao mesmo tempo, a menos que fossem subjugados em um instante. Mas ele não sabia que quando Shiaya selou Dark Angels, Vados estava lá para ajudá-lo. Foi porque Kuzu e Vados mantiveram os Dark Angels ocupados que deu a Shiaya a oportunidade de usar a onda de contenção do mal. O monstro marinho, deus da destruição Jin, resmungou em voz baixa, seus olhos brilhando com uma luz fria. E pensou consigo mesmo, se eu conseguir encontrar aqueles Dark Angels também, talvez eu também consiga recompensas. Mas ele desistiu de tal pensamento assim que apareceu. Esqueça, é melhor deixar os anjos lidarem com os monstros no nível Dark Angel. A essa altura, a reunião em frente ao palácio de Zenão estava basicamente encerrada, e pode-se dizer que o universo 10 obteve uma grande colheita. Embora também tenha atraído grande atenção para si e sido invejado por outros universos, Shiaya não se importou. No nível do deus da destruição, era difícil evitar algumas contradições, e a força era o mais importante. Entre os universos é como as trocas entre países, os fracos são vítimas dos fortes e a força fala. Em seguida, ele encorajou todos os universos e depois de dizer-lhes para acelerar a busca pelo paradeiro dos anjos negros, todos os anjos, deuses da destruição e Supremo Kai saíram do palácio de Zeno. Desta vez, não houve nenhum deus da destruição que veio procurar problemas com Shiaya novamente. Que piada, depois que Shiaya eliminou os Dark Angels selados, ele estabeleceu com sucesso a imagem de um forte especialista entre os deuses da destruição. Juntamente com a promessa do grande sacerdote, o universo 10 agora não tem nada a temer, e quem provoca o universo 10 só pode esperar para ser eliminado. Capítulo 735 Jiren. Depois de deixar o palácio de Zeno, Kuzu viu claramente que outros deuses da destruição tinham medo de Shiaya-sama, e os anjos também olhavam para Kuzu de forma mais favorável, algo que ela nunca havia gostado com Rushi-sama antes. Então Kuzu estava de muito bom humor, cantarolando uma música em voz baixa. Shiaya-sama, olhe para os rostos daqueles deuses da destruição-sama. Kuzu apontou para os deuses da destruição de rosto rígido ao lado e riu, seus olhos se estreitando em uma forma crescente. Shiaya olhou para aqueles deuses da destruição com o canto dos olhos e seu humor também ficou bom. Quem teria pensado que ele, que acabará de chegar a este mundo e estava preocupado com seu futuro, após décadas de luta, estaria no auge entre todos os deuses da destruição e faria com que eles apenas olhassem para ele de longe e não ouse provocá-lo. Uma pitada de orgulho não pode deixar de crescer em seu coração. Mas este ainda não era o seu auge. Os olhos de Shiaya estavam agora fixos no lugar acima de Deus da destruição, o 4º nível do reino divino, e até mesmo o 5º nível do reino divino. É isso que ele precisa buscar. Não se preocupe com eles, vamos voltar. Olhando indiferentemente para os deuses da destruição, Shiaya sorriu, então segurou a mão de Kuzu, deu um passo à frente com Tapion e deixou o lugar onde Zeno mora. Depois que Shiaya e os outros partiram, a insatisfação entre os deuses finalmente irrompeu. HMPH, que novo deus da destruição arrogante. O deus da destruição Kitela bateu os pés com raiva, o rosto cheio de maldade e brilhando com uma luz fria. Seu corpo exalava uma vigorosa aura assassina, alertando os outros para ficarem longe. Ele tem as qualificações para ser arrogante, 2 porções de energia da destruição, realmente não pode ser comparada. Deus da destruição Belmod estalou os lábios. Seu rosto se contorceu e ele abaixou a cabeça com um leve sorriso. O rabo de cavalo gêmeo Angel Margarita olhou para Deus da destruição Belmod e não falou. Cada deus da destruição tem sua própria personalidade. Contanto que eles não violem as leis do universo, ela não se importaria. Mas ela sente que ainda era necessário lembrar ao deus da destruição que ela serve em relação a Shiaya, para não causar consequências irreversíveis no futuro. Felizmente apenas o deus da destruição do universo 10 é poderoso, e a força geral do universo não é alta. O deus da destruição Liquir do universo 8, que parece uma raposa, tocou seu queixo e se virou para olhar para o deus da destruição Kitela com um olhar significativo. Como se alguém tivesse pisado em seu rabo, Kitela irrompeu com uma aura sombria e fria. Liquir, não atire na sua boca.
Se o universo 10 não for forte de acordo com Deus da destruição Likir, então o universo 4, que é um lugar abaixo do universo 10, não seria ainda mais inútil? Deus da destruição do universo 1 e Deus da destruição do universo 5 não comentaram. Eles são mais voltados para a ação e não perdem tempo com palavras. God of Destruction Jin do universo 12 também não gostava dessas coisas. Ele ignorou a briga e zombou. Qual é a utilidade de falar tanto? Vamos voltar e melhorar sua própria força. Depois de terminar de falar, ele se virou e saiu da residência de Zenão e retornou ao seu próprio universo. Então, o Deus da destruição partiu em duplas e trios com Supremo Kai e Anjo de seu próprio universo. Desta vez eles receberam um grande choque e levará algum tempo para se acalmarem. Depois que todos saíram, o irmão e a irmã Visivado se entreolharam, parecendo muito vagarosos. Eles ficaram felizes em seus corações. Felizmente Beeru-sama e Champa-sama não vieram, caso contrário, eles também virariam uma piada. No entanto, Chiaya foi capaz de suprimir esses deuses da destruição sem lei, o que o surpreendeu. Parece que às vezes é preciso mostrar força e assustar os outros. Vamos, se não voltarmos, Champa-sama ficará irritado. Vados riu e um leve sorriso apareceu em seu rosto frio. Vis assentiu e os dois retornaram ao seu próprio universo. Universo 11, planeta do Deus da destruição. Margarita, vá buscar Toppo e Jiren. No momento em que Deus da destruição Belmont retornou ao planeta do Deus da destruição, ele não descansou e imediatamente disse a Margarita para ir ao mundo mortal para encontrar Toppo e Jiren das tropas do orgulho. Ele tem que se apressar e melhorar a força de seu universo, especialmente a força dos maiores especialistas. Sim, Belmont-sama. Margarita olhou para Belmont com um sorriso e se virou para deixar o planeta de Deus da destruição. Olhando profundamente para as costas de Margarita, Belmont sentou-se no chão e coçou o queixo pensando. Se Jiren se tornar o Deus da destruição, junto com sua habilidade ocular, ele pode definitivamente enfrentar aquele Chiaya. Embora ele não queira admitir, Belmont sabia que a força do Deus da destruição do universo 10 está acima da dele, especialmente depois de obter novamente uma porção da energia da destruição completa. Mesmo que seja um Deus da destruição veterano, eles podem não ser páreo para Chiaya. Mas é muito cedo para dizer que o universo 10 ultrapassou o universo 11. Eles também têm um as especial. Jiren compreendeu a habilidade especial quando estava no segundo nível do reino divino e tem o poder de rivalizar com a maioria dos deuses da destruição. Ele superou a restrição de nível. A partir disso, pode-se ver que Jiren é um talento que desafia o céu. Se Jiren for preparado para se tornar o Deus da destruição e dominar os poderes do Deus da destruição, ele só se tornará mais poderoso. Naquela época, ele definitivamente será mais poderoso que Chiaya. Pensando nisso, Belmont se sentiu um pouco melhor. Após cerca de 10 minutos, quando uma luz brilhante brilhou, Margarita apareceu com Toppo e Jiren no planeta de God of Destruction. Belmont-sama, você estava nos procurando por alguma coisa? A pessoa que fez a pergunta foi Toppo com roupas vermelhas e colantes. Toppo tem um par de braços enormes e um tamanho corporal desproporcional. Seu bigode grisalho era bifurcado em dois lados e seu par de pupilas verticais semelhantes a animais estava cheio de majestade. Como capitão das tropas do orgulho à força do grande bigode branco, Toppo é difícil de igualar no universo, e com seu segundo nível do reino divino. Isso torna um candidato a deus estagiário da destruição selecionado pelo deus da destruição Belmont. Belmont sorriu para Toppo e acenou com a cabeça para Jiren, que estava parado atrás em silêncio. Procurei por você para que você pudesse vir aqui treinar no planeta de Deus da destruição. Olhando para as expressões dos dois, Belmont apertou suas mãos e continuou. Um deus da destruição que desafia o céu apareceu no universo 10 e quebrou o equilíbrio entre os deuses da destruição. Então tenho que fazer alguns ajustes no próximo candidato a deus da destruição. Toppo, vou ter que errar com você dessa vez. Originalmente, eu estava pensando em fazer de você o próximo deus da destruição, mas agora tem que ser Jiren. Toppo ficou atordoado por um momento, depois acenou com a cabeça. A posição do deus da destruição foi arranjada por Belmont-sama, então não tenho queixas. Falando francamente, a posição do próximo deus da destruição originalmente deveria ter sido assumida por Jiren, mas naquela época, considerando o aumento no número de especialistas do nível deus da destruição no universo 11, a posição foi temporariamente atribuída a Toppo, que estava no segundo nível do reino divino. Agora que Deus da destruição Belmont o retirou, ele não tem a menor insatisfação. O Deus da destruição do universo 10 é muito poderoso? Neste momento, Jiren, que esteve em silêncio o tempo todo, falou, e quando sua voz profunda e suave ressoou, afetou todo o planeta do Deus da destruição. Cada palavra e ação de Jiren contém grande poder. As roupas de Jiren eram iguais às de Toppo, eram roupas completamente vermelhas e justas, exceto pelos ombros e pernas que eram de cor cinza. A parte superior de seu corpo era robusta e coberta de músculos sólidos. Eles parecem estar cheios de poder explosivo à primeira vista, e o que atraiu especialmente a atenção foram seus pares de olhos negros. Seus globos oculares eram muito grandes e se projetavam para fora e o branco de seus olhos era cinza e conectado com as pupilas pretas, pareciam joias negras como breu. Big Eyes Jiren é exatamente como seu nome. Ele parece cômico e não parece nada poderoso, mas na verdade é uma pessoa muito forte que desafia o céu. Belmont olhou para Jiren surpreso. A força desse cara aumentou novamente. Ele se tornou monstruosamente poderoso, sua força atingindo o nível de Deus da destruição. Pensando imediatamente em Chiaya, que ele conheceu várias vezes, Belmont disse solenemente. Muito forte, mesmo que você se torne o Deus da destruição. Você pode não ser mais forte do que ele. Chiaya-sama selou 2 especialistas em nível de anjo sozinho. Margarita acrescentou de lado, seus 2 rabos de cavalo balançando no ar.
Capítulo 736 Sucessor. Ao ouvir suas palavras, as profundezas dos olhos negros de Jiren se iluminaram com uma luz vermelha e um campo de força distorcido se espalhou. Exceto o anjo Margarita. Até mesmo o deus da destruição Belmod estava sob enorme pressão. Tenho procurado por esse especialista. A voz de Jiren soava profunda e suave. Não leve isso de ânimo leve. Xiaya obteve uma porção completa de energia de destruição e possui 2 porções de energia. Com sua força anterior, temo que ele quase tenha alcançado o nível de um anjo agora. Belmod disse mal-humorado. Toppo ficou chocado quando ouviu Belmod dizer que Xiaya estava prestes a atingir o nível de um anjo. Incrível, que deus da destruição Sama será invencível. Mas vendo que a expressão de Jiren ficou séria, ele disse, mas Jiren também não é fraco. Antes mesmo de se tornar deus da destruição, sua força já estava no nível do deus da destruição. Se ele se tornasse o deus da destruição e treinasse um pouco, ele definitivamente não seria mais fraco que um anjo. É muito cedo para ficar feliz. Xiaya-sama dominou o Ultra Instinct, que é uma habilidade excelente semelhante à de Jiren. Jiren não terá vantagem na batalha. Margarita disse de forma mais objetiva. Ultra Instinto? Jiren perguntou enquanto estava perdido em pensamentos. Resumindo, vocês dois deveriam treinar bem no planeta de God of Destruction. Vou deixar Margarita abrir a autoridade da criação de Deus Estrela para você. Vocês dois são candidatos a Trainee God of Destruction. Acho que vocês dois conseguirão passar em todos os testes em breve. O rosto de Belmod ficou sério. Na verdade, a força de Jiren há muito tempo é suficiente para servir como deus da destruição, e agora ele só precisa ser batizado pela estrela criadora do deus. A herança do deus da destruição é diferente do deus do tempo. Herdar a posição de deus da destruição não pode ser alcançado da noite para o dia. O Trainee Deus da Destruição precisa passar pelos testes de 1000 andares da estrela criadora do Deus começando no primeiro andar. Depois de passar por todos eles, o corpo formará a divindade. E só então seria conveniente herdar a posição de Deus da Destruição. Isto é, apenas com o segundo nível do reino divino, não se pode tornar imediatamente o Deus da Destruição. Eles ainda precisam passar por provações por muito tempo. Beiros levou 10.000 anos para ir do primeiro ao 1000º andar. Deus do Tempo é um pouco diferente, porque quando o Deus do Tempo é selecionado, eles não precisam necessariamente ter alcançado o terceiro nível do reino divino. Mesmo que estejam no primeiro nível do reino divino, desde que sejam recomendados por um Supremo Kai do Tempo, eles podem servir como Deus do Tempo. Portanto, Deus do Tempo começa no primeiro nível do reino divino e termina no 4º nível, e existem vários níveis. Mesmo os trainees que não alcançaram o reino divino terão a oportunidade de se juntar à patrulha temporal do reino do tempo e fazer algum trabalho auxiliar. Quando Xiaya herdou a posição de Deus do Tempo, foi uma coincidência que ele tenha feito um avanço do segundo nível do reino divino para o terceiro nível em uma única etapa. Acontece que ele encontrou a habilidade do espaço-tempo, o poder do Deus Dragão e um pouco do poder do Deus Super Saiyan para fazer um avanço. Então, depois de ter alguns insights, os três interagiram entre si, o que tornou mais fácil para ele alcançar o terceiro nível do reino divino. Belmod tem expectativas extremamente altas para Jiren. De acordo com seu palpite, 100 anos serão tempo suficiente para Jiren alcançar o terceiro nível do reino dos deuses, que já é bastante rápido. O tempo não significa nada para um deus da destruição, e 100 anos são apenas um estalar de dedos. Vá, você pode treinar com tranquilidade, não se preocupe com o mundo mortal por enquanto, deixe isso para seus companheiros. Deus da destruição Belmod acenou com a mão e deixou Margarita invocar a estrela negra do Deus Criador. Logo, um enorme planeta negro passou pelas nuvens e desceu, uma aura misteriosa se espalhando para o planeta do Deus da destruição. Toppo e Jiren se despediram de Belmod e Margarita e entraram na estrela criadora do Deus. Assim que Jiren entrou sob a misteriosa influência da estrela, ele involuntariamente sentou-se de pernas cruzadas e começou a treinar. Ele estava flutuando no ar e um brilho vermelho escuro brilhava em seu corpo. Fora do espaço-tempo dimensional, a enorme biblioteca no final do espaço-tempo. Supremo Kai do Tempo Shoronoa parou de prestar atenção depois de relatar a notícia dos Dark Angels. Depois de alguns dias como o multiverso estava calmo, Shoronoa naturalmente pensou que tudo havia acabado, então ela tratou de seus próprios assuntos com tranquilidade. Enquanto Shoronoa estava enterrada em seu trabalho, uma energia misteriosa chegou de repente e uma mensagem entrou na mente de Shoronoa. O oficial do Grande Céu Sama está chegando. Shoronoa pulou da mesa com um som de e correu apressadamente para fora da biblioteca. Em uma praça espaçosa, o time Nash como uma ilha flutuava fora das camadas duplas da dimensão ilusória. Shoronoa esperou nervosamente na praça. Depois de um tempo, uma perturbação apareceu no vazio. Uma figura verde saiu de uma passagem em forma de vórtice. A mulher que saiu era a oficial do Grande Céu, seus olhos verdes eram tão brilhantes e lindos quanto pedras preciosas. Bem-vindo, oficial do Grande Céu Sama. Shoronoa gritou reverentemente com entusiasmo em sua voz. Great Heaven Official é um deus que perde apenas para Time King no time Helm. Ela tem um status elevado e uma força extraordinária. Shoronoa não sabia, na verdade, que o Great Heaven Official não era muito mais fraco que o time King. Há uma razão pela qual o Great Heaven Official ocupa o segundo lugar. Isso começou quando o Great Heaven Official era jovem. Antes de Great Heaven Official crescer, ela era apenas uma sábia em um planeta comum. Ela morava em uma torre sagrada semelhante a Corin na Terra. Foi o time King quem apareceu para levá-la embora e então ela obteve suas conquistas posteriores.
Portanto, ela era grata e respeitosa com o time King como se fosse sua própria mãe. Claro, isso não está relacionado ao tema atual, e tudo no passado está muito enterrado no tempo. Great Heaven Official sorriu calmamente, o leve sorriso era como uma centena de flores desabrochando na primavera, cheias de um toque de elegância. Ela apontou o dedo para o alto e uma garotinha vestida de vermelho caiu e pousou ao lado de Shoronoa. Havia também uma varinha mágica fina ao lado dela. Valer, deixe-me ir, a garotinha gritou. Supremo Kai do Tempo Shoronoa parecia confuso, mas depois de ver claramente a aparência da menina, sua expressão mudou. Tova, ela não estava morta? Cronoa exclamou. A menina à sua frente é exatamente igual a Tova, que morreu junto com Demigra. Lindo cabelo cinza prateado, olhos roxos e trajes pouco convencionais. Exceto que ela parecia mais jovem, ela era basicamente Tova. Great Heaven Official olhou para a menina sem qualquer mudança de expressão. O nome da criança é Eva, e ela era de fato Tova em sua vida anterior, a feiticeira do Universo 7. Mas Tova morreu junto com Demigra usando uma técnica secreta, e esta criança já tem uma existência independente. Você pode pensar nela como uma nova pessoa que herdou as memórias e habilidades de Tova. Por que o Great Heaven Official Sama a trouxe aqui? Supremo Kai do Tempo Shoronoa perguntou com cautela. Em relação a Tova, desde o fim do incidente com Demigra, ela não a odiava tanto quanto antes, e até a achava um tanto lamentável. Sentada no chão, Eve ouviu o que Supremo Kai do Tempo disse e seus olhos lacrimejantes se arregalaram. Capítulo 737 Rei do Universo e Rei do Tempo. O rosto frio do Great Heaven Official sorriu para Supremo Kai do Tempo Shoronoa e disse, esta criança também é uma controladora do espaço-tempo e também tem suas habilidades anteriores. Pretendo deixá-la ao seu lado para que ela possa se tornar a Trainee Supremo Kai do Tempo e ajudá-lo. Tornar-se Trainee Supremo Kai do Tempo? Shoronoa ficou atordoada por um momento. Eve também ficou atordoada. Acontece que a mulher de cabelos verdes não a procurou para acertar contas, mas encontrou um bom emprego para ela. Estagiário Supremo Kai do Tempo. Esse é o futuro Supremo Kai do Tempo. Talvez ela possa ser enviada para outro espaço-tempo para ocupar uma posição importante no futuro. O que você não quer? A voz fria do Great Heaven Official ressoou no espaço-tempo, sua carranca e sorriso cheios de charme. Não, claro que estou disposto. Vou seguir as ordens do Great Heaven Official Sama. Bem, então, trabalhe duro. Great Heaven Official assentiu levemente, e depois de entregar Eve para Shoronoa, ela explicou algumas coisas para eles, e novamente deu um aviso a Eve. E só depois de ver Eve assentir timidamente, sob os olhares reverenciados dos dois, Great Heaven Official virou-se ao redor e abriu uma fenda espacial com as próprias mãos. Voxox, uma passagem colorida no espaço-tempo apareceu na praça. Great Heaven Official deu um passo à frente e deixou o time Nest. Oficial do Grande Céu Sama foi embora. Depois que o oficial do Grande Céu saiu, a aura forte desapareceu e Shoronoa deu um suspiro de alívio como se tivesse sido aliviada de um grande peso. Ela então se virou para olhar para Eve. Já que é a ordem do oficial do Grande Céu Sama, então posso esquecer o passado. Você pode ficar ao meu lado como meu assistente e me ajudar a organizar documentos. Agora vou providenciar um quarto para você. Ok. Um sorriso apareceu no rosto imaturo de Eve. Quando ela foi levada pelo Great Heaven Official, ela pensou que sua vida estava prestes a acabar, mas agora ela se tornou a Trainee Supremo Kai do Tempo e iria ajudar Shoronoa no gerenciamento de todos os universos paralelos no Universo 7, o que excedeu sua imaginação. O remoto e pacífico Reino do Tempo, Palácio do Rei do Tempo. Este lugar é independente dos muitos espaços-tempos e não está restrito ao tempo. Todas as leis evitam este lugar, e apenas a vontade do Rei do Tempo é a lei suprema. Na entrada do Palácio do Rei do Tempo, um borrão apareceu no vazio e a figura graciosa do oficial do Grande Céu saiu do vazio. Entrando no palácio, o som de seus passos leves apareceu no corredor. Logo, ela chegou em frente à residência do time King e parou ao ver uma figura negra discutindo algo com o time King através do véu fino e macio. O homem tinha cabelos pretos e olhos azuis e usava um vestido preto de mangas compridas com bordas douradas, todo o seu corpo dando uma aura dominadora. Ao ver aquela pessoa, o Great Heaven Official ficou surpreso, porque ela reconheceu que a figura negra era surpreendentemente a pessoa responsável pelo reino dos anjos, o Ser Supremo, o Rei do Universo, o Deus que está no auge de muitos mundos, assim como o Rei do Tempo. O oficial do Grande Céu curvou-se e perguntou com uma voz agradável, Rei do Universo, você está bem? O homem chamado Rei do Universo se virou e sorriu ao ver o oficial do Grande Céu. Garotinha, você ainda está sendo tão educada. Você não era assim naquela época. O rosto do Great Heaven Official ficou ligeiramente vermelho, um pouco envergonhado. Quando ela era jovem, ela realmente não era tão bem comportada como é agora. Há muito tempo atrás, Time King e Universe King a levaram a universos para treinar assim como seus pais, então ela os respeita muito. É diferente agora. Um de vocês é o controlador do Reino do Tempo e o outro é o governante substituto do Reino dos Anjos. Preciso agir com dignidade. Oficial do Grande Céu sorriu fracamente. Vamos, restam apenas 3 de nós da mesma época, grande Deus demônio. Esse cara ainda está em reencarnação e pode nunca mais acordar. Não precisamos obedecer a tantas regras. E Universe King sentou-se casualmente ao lado de Time King e levantou seus cabelos dourados e brincou com eles. Alguém se atreveu a puxar o cabelo do Supremo Rei do Tempo. Tapa, ela derrubou a mão desonesta do Rei do Universo e olhou para ele. Então ela franziu a testa e disse, você se intrometeu nos assuntos do mundo mortal do multiverso? Você não me informou? Então fui ao mundo mortal para dar uma olhada naquele lazuli. Ela é de fato muito diferente dos indivíduos de outros universos paralelos. Depois de se fundir com ela, outro eu de um universo paralelo, ela tem algum potencial que vale a pena treinar, então eu simplesmente a salvei. O Rei do Universo assentiu, falando muito casualmente.
Se eu não tivesse intervindo, ela teria sido destruída pelas mãos daqueles anjos negros junto com os planetas vitais no mundo mortal. HMPH, essas formiguinhas estão ficando cada vez mais indisciplinadas. Rei do Tempo disse friamente. Ela não gostava de Dark Angels, mas sempre foi preguiçosa e não se importava com esses assuntos triviais. Retomando sua expressão fria, ela disse insatisfeita ao Rei do Universo. Esses anjos estão sob sua jurisdição e tantos problemas ocorreram porque você não cuidou deles. É realmente minha culpa. O Rei do Universo admitiu seu erro muito casualmente, fazendo com que o oficial do Grande Céu ao lado dele risse. Depois de um tempo, Time King disse, deixe de lado o assunto de Lazuli por enquanto e não se preocupe com ela. Embora ela tenha algum relacionamento comigo, não é sério. Deixe-a se desenvolver sozinha. O Rei do Universo assentiu. Um androide, se não fosse pelo fato de ela ser de alguma forma parente do Rei do Tempo, ele não prestaria atenção aos assuntos triviais do mundo mortal. Após uma pausa, o Rei do Universo olhou para o Rei do Tempo e para o oficial do Grande Céu e disse, faz tantos anos que não vamos ao mundo primordial. Você quer dar uma olhada, só nós três? Esqueça isso, já faz tanto tempo. Pode ainda ser o mesmo, mas as pessoas não existem mais, então não faz sentido se vamos ou não. Por enquanto, espero sair deste mundo e dar uma olhada em outros mundos. Time King disse fracamente, suspirando com as vicissitudes da vida e o espaço-tempo ilimitado tremeu. O Rei do Universo ficou em silêncio por um tempo depois de ouvir isso. Embora aos olhos de outros deuses, ele e o Rei do Tempo sejam muito poderosos e de alto status, mas também são restringidos por leis e não podem deixar seus lugares facilmente, caso contrário, os incontáveis espaços-tempos e mundos estariam em tumulto. Depois de um tempo, o Rei do Universo disse, então vamos esperar, a última oportunidade já apareceu. O palácio do Time King de repente ficou quieto. Neste momento, os olhos verdes escuros do oficial do Grande Céu brilharam com uma luz e ela perguntou, o grande deus demônio nunca mais voltará? O grande deus demônio é seu companheiro da mesma época. Eles se aventuraram juntos pelo universo quando eram jovens. Num piscar de olhos, incontáveis anos se passaram. É muito difícil. Mas ele está muito feliz agora, deixe-o continuar assim, pelo menos ele pode reencarnar. Dizendo isso, Time King de repente enrolou o lindo cabelo verde do Great Heaven Official em seus dedos. Garotinha, você realmente não é obediente. Você está sempre relutante em herdar minha posição. Caso contrário, posso ser livre antes do tempo. Great Heaven Official sorriu lindamente e se esquivou dela. Acho que a posição do Great Heaven Official é suficiente. Eu não quero suportar tanto. Não vou incomodar vocês dois, vou sair primeiro. Depois que ela terminou de falar, Great Heaven Official deu passos leves e deixou a residência do Time King. Olhando para as costas dela com olhos azuis água, Time King ficou um pouco atordoado e disse insatisfeito. Olha, ela está ficando cada vez mais desobediente. Se ela não quer ser o Rei do Tempo, então deixe-a em paz. De qualquer forma, é apenas um nome. Você precisa se importar tanto? Não é como se ela parasse de fazer o trabalho habitual do Time Helm. O Rei do Universo riu. Na verdade, no Time Helm, Time King é mais como um líder que não intervém, e todo o trabalho duro é feito pelo Great Heaven Official. Revirando os olhos para o Rei do Universo, o Rei do Tempo mordiscou os lábios. Vendo que ela estava prestes a enlouquecer, o Rei do Universo fugiu às pressas e, quando saiu, sacudiu levemente a testa dela, o toque suave parecendo nostálgico. Vendo que ela foi aproveitada, Time King imediatamente rugiu, mas ela descobriu que ele já havia desaparecido do Time Helm e voltou para Angel Helm. Batendo os pés, o rosto do Rei do Tempo ficou frio e ela cerrou os dentes. Rei do Universo, nem pense em voltar para o Reino do Tempo. Capítulo 738 Um segundo reino divino. Numa dimensão nas profundezas do multiverso. Após a morte de Lancius e Bades, depois que o brilhante palácio dos Dark Angels perdeu o controle, ele pareceu começar a operar de acordo com algumas configurações pré-programadas. Os relâmpagos tremeluziram e depois de passar pelas camadas do espaço, o majestoso palácio retornou ao seu lugar original. Este lugar onde o brilho roxo claro se espalhava por toda parte era a sede original do Dark Angel. Os 18 planetas semelhantes a diamantes nas redondezas parecem ter passado por um grande desastre. A maioria deles havia perdido o brilho e apenas 4 planetas ainda giravam. Parece que com a queda daqueles anjos negros, este mundo entrou numa era das trevas. De repente, com o som das ondas ondulantes, ondas de energia apareceram, e o palácio brilhante emergiu do vazio e pousou em uma terra flutuante. Depois de um tempo, figuras representando uma figura lamentável retornaram em grupos de 2 e 3. Havia apenas 5 pessoas, 3 com vestes pretas e 2 com vestes cinza. Os 5 Dark Angels pareciam deprimidos e não disseram nada. Depois de entrar no palácio, eles não puderam deixar de suspirar ao olharem para o assento principal vazio. Eles receberam uma derrota esmagadora nesta operação. O que eles pensavam ser um caso certeiro se transformou na situação atual. Mesmo o chefe deles, Lancius e Bades, não pôde voltar. Eles foram claramente apagados pelo grande sacerdote Zenon. Mesmo Lancius e o Sr. Bades não puderam voltar em segurança. Os lábios de um anjo negro tremiam, seu rosto estava pálido e havia um medo profundo em seus olhos. Ele, que acabará de escapar de Zenon, quase está com um pé na cova. Olhando para o ombro que havia perdido o braço, seu rosto ficou ainda mais pálido. Mesmo que todos os ferimentos em seu corpo se recuperassem, sua força seria bastante reduzida. Tínhamos 24 Dark Angels, mas apenas 5 deles voltaram. Um dos rostos do anjo vestido de cinza tornou-se sinistro, seus olhos brilhando com uma luz fria, mas ele imediatamente ficou abatido. O multiverso é realmente tão forte que eles não conseguem resistir? Ao se lembrarem do desamparo diante de Zenon, todos ficaram em silêncio. Neste momento, todo o palácio caiu num estranho silêncio. Depois de um tempo, um suspiro profundo ecoou no palácio. Eles só podem entrar em hibernação novamente.
Talvez no futuro chegue o dia em que eles possam aparecer em público, não conhecendo os pensamentos nas mentes desses Dark Angels. No multiverso lá fora, tudo progredia de maneira ordenada. Os Supremos Kais de cada universo desempenharam um papel muito importante nesta época. O poder da criação foi espalhado no vazio e os fragmentos de meteoritos reunidos, e os planetas que foram severamente danificados no desastre anterior foram restaurados e sua força vital voltou a brilhar. Mas como não existiam coisas mágicas como as esferas do dragão, era impossível que os seres vivos nesses planetas fossem ressuscitados. Em contraste, o Universo 7 teve muita sorte, por causa da intervenção aleatória do Rei do Universo. Muitos campos estelares que foram destruídos foram restaurados ao seu estado não destruído sob o grande poder do Rei do Universo para reverter o destino, e esses seres vivos renasceram, o que também poupou muito trabalho ao Supremo Kai do Leste. No planeta Onshan, tudo era igual a antes. Depois desta enorme catástrofe, todos treinaram ainda mais. Embora a maioria dos Saiyajins não consigam chegar ao Super Saiyajin devido a fatores inatos, contanto que não poupem esforços, seu suor de trabalho duro não será derramado em vão. A força deles eventualmente melhorará um pouco. Chiaya também ficou feliz em ver tal situação. Depois de verificar tudo no planeta Onshan, Chiaya voltou sua atenção para o número 18. Por causa da intervenção desconhecida do Rei do Universo, onde ele lhe deu pointers, o corpo de 18 passou por mudanças tremendas. Além das características de um androide, ela também despertou a capacidade de perceber a aura. Então o 18 ficou ainda mais poderoso e sua velocidade de aprimoramento de poder acelerou. Ela estava agora inesperadamente um passo mais perto do que Shilin e Myers da fronteira do Reino Divino. Não muito longe da floresta Kaimei, um som estrondoso apareceu. De repente, um relâmpago brilhou e um trovão rolou, e o céu ficou escuro. Abaixo, um grupo de pessoas observava com a respiração suspensa. Quase todos eram especialistas. Chiaya, Shilin, Myers, Xian, Meifei, Majin Buu, etc. estavam reunidos, olhando para o céu com olhares de expectativa em seus rostos. Neste momento, acima do planeta Onshan, uma segunda pessoa estava em processo de avanço para o Reino Divino. No céu calmo, o tempo mudava muito rápida e irregularmente. Agora mesmo, o vento estava suave e calmo, mas agora o vento soprava forte e uma atmosfera solene permeava o céu. Os olhos azuis celestes de 18 estavam olhando para as nuvens no céu com uma expressão solene. A iluminação ao seu redor tremeluziu, trovões ressoaram e uma força poderosa se espalhou, comprimindo o céu, produzindo sons estrondosos. Neste momento, o momento crítico chegou e 18 fizeram um avanço final de todo o coração. Shilin e Myers ergueram a cabeça e olharam para a figura loira voando no céu sem piscar, na esperança de encontrar alguma inspiração para seu próprio avanço futuro. Uau! Um relâmpago brilhante caiu, e quando chegou perto de 18, uma barreira protetora verde subiu e o recebeu, e o relâmpago desapareceu imediatamente. Ela terá sucesso em breve. Os lábios de Chiaya se curvaram. Para pessoas diferentes, o fenômeno de cada pessoa ao avançar para o reino divino é diferente. Durante a época de Chiaya, havia nuvens brilhantes e auspiciosas, como se um deus estivesse descendo, mas durante a época de 18, houve relâmpagos e trovões, como se fosse o dia do juízo final. Eles eram completamente dois extremos. Eu não esperava que o primeiro entre nós a chegar ao reino dos deuses fosse Lazuli. Shilin olhou para a pessoa que causou o fenômeno no céu e disse amargamente. Originalmente, ela e Myers eram os mais próximos do reino divino, e era mais difícil para 18 avançar porque ela era um androide, mas por causa da intervenção aleatória e das informações infinitas do Rei do Universo, 18 teve que fazer menos desvios. O treinamento é assim, principalmente quando se chega a um nível superior, a compreensão se torna muito importante. Às vezes quando você entende, é isso. Para os atuais 18, o reino divino não é mais uma barreira intransponível. À medida que o som estrondoso no céu gradualmente chegou ao fim, uma aura divina se espalhou antes de convergir rapidamente e se fundir com o corpo de 18. Os brilhantes olhos azuis de 18 se abriram e os cantos de sua boca se curvaram enquanto ela sentia sua dimensão melhorando constantemente. De repente, ela franziu a testa. É assim que é o reino divino? Não é muito diferente de antes. A especialista do Reino Divino tem uma poderosa capacidade de recuperação e longa resistência em combate, mas o 18 parece ter tudo isso originalmente. Então para o 18, o Reino Divino apenas fortaleceu seus poderes e não trouxe nenhuma mudança especialmente grande, então ela sentiu como se nada tivesse mudado. Shilin não pôde deixar de rir e revirar os olhos ao ouvir isso, mas estava cheia de inveja em seu coração. Capítulo 739 Ela é adequada para se tornar Deus da Destruição. Shilin disse amargamente, fique satisfeito com o que você tem. Depois de entrar no reino divino, não apenas sua constituição física mudou, mas até mesmo a dimensão interna mudará. Agora sua expectativa de vida ultrapassou uma forma de vida normal. Se você não quiser entrar no reino dos deuses, é melhor trocar de lugar comigo. 18 sorriu suavemente e imediatamente balançou a cabeça. Embora ela tenha dito que estava insatisfeita, ela estava interiormente muito feliz. Agora, ela também é uma especialista do reino divino. Ela desceu do céu, virou-se para Chiaya e Kuzu e perguntou, vocês podem dar uma olhada e me dizer em que nível estou no reino divino? Chiaya e Kuzu observaram-na cuidadosamente e foram capazes de determiná-lo rapidamente. De modo geral, ela deveria ser considerada muito boa no primeiro nível do reino divino. Chiaya disse, o mesmo que eu quando entrei no Deus Superior
Super Saiyan, você está em uma posição bastante elevada do primeiro nível do reino divino. Mas considerando que você tem energia ilimitada e corpo incansável, acho que mesmo comparado a um pico de primeiro nível reino divino, você não é muito pior. Essa avaliação já é bastante elevada. Deve-se saber que quando Xiaya se transformou pela primeira vez em Deus Super Saiyan, sua força era de 30% a 40% da força do Deus da Destruição Beerus. E então, após um período de treinamento amargo, sua força era comparável a 60% do Deus da Destruição. Destruição da força de Beerus. Agora 18 atingiu a força de Xiaya naquele momento. Assim que ela rompeu, já é inimaginável. E ela poderá em breve ser capaz de atingir o pico do primeiro nível do reino divino. Claro, essas comparações só são válidas quando o Deus da Destruição Beerus não usa a energia da destruição, pois sua força será então comparável ao segundo nível do reino divino. Se Deus da Destruição Beerus usar toda a sua força, mesmo que 18 seja um androide, ela será morta instantaneamente. Bem, então continuarei trabalhando duro. Ainda tenho muito conhecimento em meu cérebro. Por enquanto só aprendi uma pequena parte. Se eu aprender tudo isso, talvez até Beerus não seja páreo para mim. 18 assentiu. O conhecimento dado pelo Rei do Universo é muito complicado. Depois de 18 anos aprender apenas uma pequena parte, ela avançou para o primeiro nível do Reino Divino. Se ela aprender tudo, não será impossível para ela atingir o nível do Deus da Destruição Beerus. Agora Schilling e Myers estavam ainda mais invejosos, olhando para 18 anos ansiosamente com uma expressão fervorosa em seus rostos. Porque eles não têm uma oportunidade tão boa? Claro, é tudo por causa da sorte do 18. Além da inveja, Schilling e os demais também expressaram verbalmente sua insatisfação, mas ela não levou isso a sério. Vendo as expressões de inveja de Schilling e Myers, 18 sorriu de repente. O sorriso era tão lindo e comovente quanto uma centena de flores desabrochando na primavera. Por que você não treina comigo de agora em diante? Posso transmitir o conhecimento que tenho em mente para você. Este conhecimento só foi útil para aqueles que estão na última etapa do reino divino. Para outros, se não estiverem neste nível, apenas sentirão que é muito profundo e parece intrigante, o que não é benéfico para o treino. Ok, então vou incomodar você. Schilling disse agradecido. Hehe, Lazuli é tão legal, eu não te idolatrava em vão quando era criança. Myers ficou animado. 18 sorriu envergonhado. Afinal, há uma grande diferença entre a idade dela e a dos outros. Durante o 21º Torneio Mundial de Artes Marciais, há mais de 20 anos, ela era apenas uma jovem que foi cuidada por Myers. Neste momento, Mei Fei gritou. Ela também não queria ficar para trás. Eu também quero aprender, me ensine também. Você vai treinar em silêncio? 18 se virou e perguntou em dúvida. Mei Fei sempre foi uma criança hiperativa. Ela nunca foi séria e sempre esteve agitada. Embora tenha ficado muito mais calma nos últimos anos, ela ainda é louca comparada à irmã Chili. Vou trabalhar duro desta vez. Mei Fei assentiu vigorosamente enquanto cerrava os punhos brancos, como se tivesse tomado uma grande decisão. Parada de lado, Xiaya disse de repente para 18, deixe-a treinar com você um pouco. O físico de seu lendário Super Saiyajin pode ser muito mais benéfico para avançar. Então, ele se virou para Mei Fei e avisou, seja mais sério depois de seguir Lazuli, senão vou te jogar no universo 6 e fazer você acompanhar Champa. Ao ouvir isso, o pescoço de Mei Fei encolheu imediatamente, a sombra de sua infância ainda em seu coração. Vendo isso, Schilling e Myers não puderam deixar de rir. Suas expectativas para Mei Fei eram ainda maiores do que para Xian, porque Mei Fei tem um físico lendário de Super Saiyan, e quando sua força se desenvolver ao máximo, ela também se tornará comparável a um Super Saiyan 3 de pico e há até esperança de chegar ao reino divino. Depois disso, mas isso dependerá dos seus próprios esforços. Agora, como 18 tem a chave para arrombar a porta, não há mal nenhum em deixar Mei Fei segui-la para treinar. Quanto a Xian e Xili, eles eram muito mais diligentes do que Mei Fei, então não precisavam que Xiaya se preocupasse com eles. Então, nos dias seguintes, Schilling, Myers e Mei Fei treinaram com 18, e ocasionalmente Xian trazia Caulifla e os outros. Quanto a Majin Buu, ele usava magia para criar estátuas ao redor de Mei Fei e às vezes aprendia algo secretamente. A consequência disso foi que ao redor de Mei Fei e dos outros, além do solo descoberto que foi achatado pela energia, estátuas de Majin Buu com cabeças redondas foram erguidas por toda parte sem que eles soubessem. Eles estavam densamente reunidos como uma série de estátuas. Foi um pouco ofuscante para os olhos. O tempo voou e um ano passou rapidamente. Durante esse tempo, Schilling e Myers estavam cada vez mais perto do reino divino. Assim que eles fizerem um avanço, seu nível certamente será o mesmo de Xiaya naquele momento, e seu reino será muito mais profundo do que o Deus Super Saiyan formado pela fusão dos poderes de 6 Saiyan. Contando o tempo, Schilling e os outros estão no caminho do treinamento para Deus há quase 30 anos. Eles devem ser capazes de fazer um avanço em breve. Xiaya olhou para Schilling e Myers que estavam sentados de pernas cruzadas e disse a Kuzu com um sorriso. Kuzu concordou com a cabeça. O reino deles está quase lá. Neste momento, ele viu Mei Fei sentado de pernas cruzadas em uma pedra preta. Seu cabelo preto estava pendurado no peito e sua cabeça balançava. Xiaya respirou fundo e não pôde deixar de repreender de brincadeira. Essa pirralha adormeceu enquanto meditava. O físico do lendário Super Saiyajin é realmente inútil para ela. Sua filhinha ficou cada vez mais bonita nos últimos anos e sua altura aumentou, mas sua personalidade ainda o faz querer vencê-la. Kuzu seguiu o olhar de Xiaya e viu que Mei Fei estava cochilando. Não, a personalidade de Mei Fei é muito simples e muitas vezes é mais fácil para pessoas de mente simples treinarem como Caulifla ao lado de Xian. Eles têm todas as boas qualidades para treinar. Xiaya-sama, na verdade, a personalidade de Mei Fei é muito adequada como deus da destruição. Você gostaria de considerar preparar Mei Fei para o deus estagiário da destruição do universo 10?
Kuzu sugeriu de fato que pessoas como Mei Fei, que são simplórias e não carecem de crueldade, são candidatos mais adequados para Deus da destruição do que Xiaya. Além disso, Kuzu e Mei Fei têm um bom relacionamento há muitos anos, então ela sugeriu que Mei Fei fosse o deus estagiário da destruição. Ao ouvir a sugestão de Kuzu, Xiaya ficou chocado. Quanto a tornar sua filha Trainee God of Destruction, Xiaya nunca pensou nisso antes, mas agora que Kuzu mencionou isso, ele realmente pensou um pouco. Mas agora não é a hora. Xiaya balançou a cabeça e deixou esse pensamento de lado por enquanto. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Não estou planejando renunciar à posição de Deus da Destruição ainda. Os benefícios da posição de Deus da Destruição tornaram seu treinamento muito mais rápido, então este plano tem que esperar pelo menos até que ele esteja suficientemente forte e Mei Fei tenha crescido. Além disso, ele atualmente fez muitos inimigos no Universo 10, então não pode colocar o fardo sobre ela por um tempo. Kuzu assentiu. Ela só queria sugerir isso a ele. Como Xiaya-sama sabe disso, é o suficiente por enquanto. Capítulo 740 O casamento de Gohan. Após um período de treinamento, os corpos de Shilin e Myers começaram a conter cada vez mais aura divina. Xiaya sabia que eles estavam muito próximos da etapa final. Pensando que no futuro ele e suas esposas seriam especialistas do reino divino, ele sentiu um pouco de orgulho em seu coração. Até que um dia, uma mensagem pausou Xiaya e seu treinamento. Você quer dizer que Gohan vai se casar em alguns dias? Depois de receber uma ligação de Bulma, Xiaya ficou atordoado. Num piscar de olhos, Gohan já tinha 19 anos e era hora de se casar. E a noiva dele é Videl, que treina com ele. Mesmo que essa dupla fosse colega de escola no trabalho original e agora seja colega aprendiz, no final, isso ainda não mudou o destino de estarem juntos. Sim, são 5 dias depois. Você, Shilin e os outros têm que vir. A voz de Bulma estava cheia de alegria quando ela convidou Xiaya e sua família. Entendi, certamente chegaremos a tempo. Xiaya fez uma promessa a Bulma. Desligando a ligação, Xiaya disse a Shilin e aos outros, em alguns dias, Gohan vai se casar com seu colega aprendiz Videl. Bulma ligou e convidou nossa família para ir ao casamento. Casamento de Gohan, com certeza iremos. Então a família de Bardock e a família de Elise também estarão lá, certo? Claro, eles são o avô e a tia de Gohan. O tempo voa muito rápido. Também havíamos comparecido ao casamento de Kakaroto, mas eu não esperava que nem Gohan se casasse tão cedo. Shilin suspirou, pensando em como o tempo passa rápido. Ela, que é 12 anos mais velha que Goku, já está com 50 anos este ano. Enquanto ela pensava em como Gohan estava prestes a se casar, Shilin olhou para Mei Fei e os outros, seu rosto revelando preocupação. Ela não estava preocupada com a situação de Xian. Há muitas pessoas no planeta Ongshan que querem se casar com ele e até 2 garotas ao lado de Xian. Shilin ficou bastante satisfeito com isso, mas Mei Fei e Shili também já têm 18 anos. O que acontecerá com eles no futuro? Ela contou a Xiaya sobre seus pensamentos, fazendo-o rir. Quantos anos têm as crianças? Não se preocupe tanto, eles podem viver por muito tempo no futuro. Eles eventualmente encontrarão alguém de quem gostem. Xiaya realmente não estava nem um pouco preocupada. Ele é o deus do tempo e também o deus da destruição. Ele ainda precisa se preocupar com a possibilidade de sua filha não poder se casar? Ao ouvir isso, Shilin também sentiu que estava pensando demais. Então eles fizeram alguns planos e decidiram escolher um dia para ir com Bardock e outras famílias. E durante esse período, eles também têm que treinar muito. É melhor que eles consigam chegar rapidamente ao reino divino dentro de poucos dias. 5 dias depois, o sol brilhava intensamente. A luz quente do sol brilhava e, ao passar pelas folhas, criava grandes e pequenos pontos de luz no chão. Na área da vila de Saiyan, várias famílias estavam ocupadas por causa do casamento de Gohan. Depois de entregar assuntos relacionados ao trabalho, as famílias empacotaram as coisas e se reuniram. Bardock e Gine, Raditz e sua esposa e Elise e Laret iriam viajar para a Terra com Xiaya para o casamento de Gohan. Sharon, estou bem com isso? Raditz perguntou à esposa ao lado dele, puxando a gravata em seu pescoço. Nessa época, Raditz usava terno e sapatos de couro, e seus longos cabelos caíam até a cintura. Ele estava se sentindo muito desconfortável com o terno, mas ouviu dizer que o estilo de vestido na Terra era mais formal, então teve que se forçar a usá-lo. A mulher Saiyan chamada Sharon é a esposa de Raditz. Junto com Raditz, ela é responsável por ensinar os jovens Saiyajins na escola, e também é colega de Nappa. Ela se aproximou para amarrar novamente a gravata de Raditz, fazendo Raditz rir. Do outro lado, Bardock e Gine também estavam prontos. Como era o casamento do neto Gohan, eles também pareciam muito felizes. Xiaya-sama, vamos incomodá-lo para nos levar até lá. Bardock disse com um rosto brilhante. Tudo bem. Xiaya assentiu e a habilidade do espaço-tempo se espalhou rapidamente. Logo sob o controle de Xiaya, o grupo de mais de uma dezena de pessoas se teletransportou e quando abriram os olhos, já haviam chegado ao Monte Paozu, que fica no hemisfério norte da Terra. Sentindo a gravidade enfraquecendo repentinamente, seu corpo parecendo leve como uma andorinha, Raditz estava absorto em sua força. Então está a Terra. A gravidade aqui é muito menor que a do planeta Ongshan. Existem muitas auras poderosas neste planeta. Por nunca ter estado na Terra, Raditz sentiu que o ambiente aqui era muito novo. Xiaya olhou para Raditz surpreso, sabendo que no enredo da obra original, Raditz desdenhava a Terra. Seu comportamento atual deveria ser devido, além do aumento da força da própria Terra, também porque sua personalidade mudou. Hoje em dia, Raditz e Nappa lecionam em uma escola e são bastante populares entre as crianças. Vamos, a casa de Kakaroto fica no Monte Paozu. Acho que Bulma e os outros já estão trabalhando nos preparativos do casamento. Seguindo a sugestão, eles caminharam em direção ao topo do Monte Paozu. Alguns dias atrás, quando a notícia do casamento de Gohan foi enviada a amigos e familiares, Bulma construiu luxuosamente
luxuosas vilas do tipo cápsula ou no amplo espaço aberto do Monte Paozu para aqueles que compareceriam ao casamento morarem. Como todo Monte Paozu é território privado de Goku e sua família, ninguém se importará, mesmo que casualmente construam uma nova casa nele. Assim, quase todos os convidados que chegaram receberam uma casa. Entre essas pessoas, Xian, Caulifla e Kali foram agrupados. Chefe, então a Terra está assim. O cenário externo é semelhante ao do planeta Ongshan, mas a gravidade é um pouco menor. Todo meu corpo parece leve. Caulifla correu até a varanda da casa, abriu a janela. Os pássaros cantavam lá fora, nos galhos das árvores. Como Monte Paozu sempre manteve o cenário da floresta primitiva, ele parece calmo, elegante e muito bonito. Xian revirou os olhos para ela. A paisagem do Monte Paozu é realmente linda, mas não é como se ela não a tivesse visto no planeta Ongshan. Xian sabe que a razão pela qual Caulifla estava tão feliz é porque ela atingiu o nível Super Saiyan 2 há 2 dias, e com sua personalidade muito alegre, ela se sentiu feliz com tudo que viu. Então, deixando para trás Kali e Caulifla em casa, Xian saiu em busca de Gohan. Ele foi até a sala de casamento de Gohan, mas viu à distância 3 crianças escondidas pela janela espiando. Vendo Xian se aproximando, eles fugiram rapidamente. Xian olhou para eles e sabia que eram Goten, Bula e Trunks. Ele não os chamou, mas entrou diretamente. Na sala, Gohan andava nervoso em um terno branco, e ao lado dele, as pernas de Satã tremiam. Daqui a pouco o casamento começaria. Gohan, não fique tão nervoso. Você não namora Videl há muitos anos. O casamento é apenas uma formalidade. Xian disse ao amigo muito alegremente. Gohan olhou para Xian. Por que não posso ficar nervoso? Suspiro. Você saberá mais tarde de qualquer maneira. Xian riu. Ele não sabia nada sobre o nervosismo antes do casamento. Ele então cumprimentou Satã, que imediatamente se levantou, parecendo lisonjeado. Embora nunca tenha estado no planeta Ongshan, ele soube do torneio que aconteceu no planeta Ongshan há alguns anos pela Videl. O jovem de cabelos curtos à sua frente é o príncipe do planeta Ongshan. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.